Com que problemas e que caminhos se depara a Igreja na circunstância concreta deste mundo, sem pôr em causa a sua fidelidade ao Evangelho? No tempo da sinodalidade, em que cada um é desafiado a ser protagonista de um estilo novo de ser Igreja, o portal dos Jesuítas em Portugal, .sj, promoveu na Universidade Católica Portuguesa uma reflexão com o filósofo e teólogo italiano Andrea Grillo. Depois de, em Roma, a segunda sessão da Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a Sinodalidade na Igreja ter terminado com o Papa a apresentar como doutrina da Igreja o documento final votado na sessão, Andrea Grillo ousou ir um pouco mais além e, recordando a carta do Papa Francisco sobre a importância da literatura na formação dos padres, decidiu recorrer à ficção e apresentar alguns documentos do magistério imaginários, mas que corrispondem a temas muito pertinentes e sublinhados na Igreja. Immaginare 5 documenti che non sono reali è un modo per entrare nel dibattito ecclesiale con libertà, ma anche con la fedeltà alla libertà con cui lo Spirito parla alla Chiesa e spesso ha bisogno di, come dire, un salto di qualità nella comunicazione comune. Ecco. Novos modelos familiares e formas inéditas de vida em comum. Um mundo como lugar de presença do Espírito, um pronunciamento sobre a função eclesial da teologia ou as funções ministeriais da mulher na Igreja. Temas escolhidos por este teólogo para hipotéticos documentos do magistério. Temáticas que ocupam ainda o trabalho de comissões específicas, mas Andrea Grillo considera que este prolongamento da análise não põe em causa o sínodo. Non credo che metta a rischio, devo dire, la formulazione che il Sinodo ha guadagnato alla fine nel numero 60 delle proposizioni e che Papa Francesco ha fatto suo come proprio magistero, mi pare un buon punto di partenza per quell'elaborazione che oggi sono chiamati a portare da un lato la Commissione sul Diaconato, che ancora è stato detto sta lavorando, dall'altro il gruppo di studio del Dicastero per la Fede che sta elaborando un documento a questo proposito e credo noi dovremmo dire l'espressione sinodale è un punto di non ritorno. I due documenti, i due lavori non possono andare indietro rispetto a quel testo. Um dos pontos sublinhados por este teólogo, pai de 2 filhos, é o facto de habitarmos um tempo novo. Andrea Grillo considera que a Igreja Católica habita ainda um quadro de pensamento que se enraiza no Concílio de Trento e que, apesar de incluir no seu discurso termos como hospital de campanha, igreja em saída ou ir ao encontro das margens, vive ainda segundo um cânon marcado pelo poder e pela burocracia. A fidelidade hoje pede-nos eventualmente, ou pede-nos a consciência desta, digamos assim, quase desta entorse e pede-nos eventualmente a mudança, isto é, a forma eclesial que possa responder às necessidades do tempo presente e, sobretudo, ao dever que a Igreja tem de transmitir, de testemunhar e de realizar o Evangelho nos tempos de hoje. Parece-me um ponto importante da reflexão do professor Andrea Grillo é que nós podemos confundir a forma tridentina, o que ele chama a forma moderna, com a própria tradição, como se tivesse sido assim desde sempre e, portanto, estávamos vinculados a que fosse assim para sempre, e ainda mais de confundir com a própria substância da fé. Ora, a consciência do tempo que vivemos pede-nos uma leitura mais generosa e mais aberta ao próprio Evangelho e à própria tradição para encontrar aí a fonte, quase um fundo que seja capaz de nos inspirar para o exercício de reforma eclesial que hoje nos cabe também fazer. Na prática, e foi também sublinhado por Andrea Grillo na sua intervenção, importa ter consciência que a sociedade evoluiu daquilo que chama de tempo da honra para o tempo da dignidade. E a fidelidade da Igreja ao Evangelho pede-lhe que ela faça também este caminho. Eu creio que a reforma passa por ter consciência que já não estamos na sociedade da honra, mas na sociedade da dignidade. Essa é a distinção. O Andrea Grillo vai buscar essa distinção ao filósofo Charles Taylor, para dizer que a sociedade moderna, a sociedade do antigo regime, se baseava na honra e que a contemporaneidade se caracteriza pela valorização da dignidade. E, portanto, a questão é como é que a Igreja se pensa e pensa o Evangelho e o anúncio do Evangelho e a sua pastoral já não a partir do modelo que vem da sociedade da honra, mas a partir de uma sociedade que se compreende a partir da dignidade.
É neste quadro que se insere a questão da mulher na Igreja e a possibilidade de acesso ao ministério ordenado, um tema que Andrea Grillo considera não pôr em causa a autoridade na Igreja. Direi che è un problema che non riguarda la donna o le donne direttamente, ma riguarda il fatto che la Chiesa ha bisogno dell'esperienza di tutto il popolo di Dio, non soltanto la parte maschile. Questo significa che sui 3 munera su cui ogni battezzato riceve da Cristo una competenza sulla profezia, sul governo e sulla sacerdotalità, sulla santificazione, donne e uomini possono entrare con autorità. Questa è la novità a cui siamo chiamati e che stiamo lavorando. Este momento de reflexão na UCP quis olhar a sinodalidade também a partir da experiência da escuta e da partilha. Improvisaram-se pequenos grupos, como na fase inicial do sínodo, em que as comunidades foram desafiadas a expressar a forma como se revêem numa igreja mais próxima da condição existencial de cada um. É um momento muito bonito nós vermos esta diversidade nestes grupos, perante estas questões que são questões controversas, onde de facto nos nossos grupos aparecem posições às vezes quase contraditórias, mas existe uma grande sede de unidade, quer dizer, existe esta grande vontade da Igreja fazer este tal caminho sinodal na diversidade, mas na unidade. Não sabia que era possível dizer estas coisas já de uma maneira tão clara e tão incisiva na Igreja. Pronto, e isso dá muita esperança. Entretanto, os documentos hipotéticos do magistério, avançados por Andrea Grillo, parecem acolher a simpatia dos que participaram no colóquio e olhados como proféticos pela maioria. Desde logo a questão das mulheres. Portanto, sim, eu gostava de ver aqueles documentos um dia tornarem-se realidade, porque eu, tal como muitas pessoas, aspiram a que haja uma evolução da Igreja mais rápida, ainda que eu perceba aquilo que são os receios do próprio Papa Francisco, e são receios de que um dia algo como a ordenação das mulheres possa provocar um cisma na Igreja. Portanto, digamos assim, há sempre um equilíbrio difícil entre aquilo que é o que o Espírito Santo poderá estar a superar e os equilíbrios políticos que são necessários para, de repente, a Igreja, que é muito diversa e que é cada vez menos europeia, se possa fragmentar. Gostaria imenso que fossem reais, que a Igreja mudasse de facto, de uma forma em que todos se sentissem integrados, mas numa mudança que respondesse também aos apelos da sociedade contemporânea, às necessidades dos nossos contemporâneos, que a Igreja fosse um serviço aos outros. Estes documentos são, por um lado, um bocadinho abstratos, por outro lado, também bastante concretos. E acho que urge a concretização de muitas ideias que possam levar a Igreja para uma contemporaneidade mais real daquilo que é a nossa condição humana. Pessoalmente, penso que as grandes questões que se colocam são as questões da liturgia, da forma como nós chegamos às pessoas e, de facto, a qualidade que nós pomos na forma do anúncio do Evangelho, no nosso ser comunidade, das nossas celebrações eucarísticas, é, de facto, para mim, uma prioridade. Mas eu penso que, obviamente, e gostaria aqui que nesta conferência também houvesse uma maior citação, não só dos documentos da Igreja e do passado e da história, mas também do Evangelho, porque para mim eu tenho muitas dúvidas, há muitas questões em que para mim ficam dúvidas sobre de facto se são estes os caminhos ou não. Agora que a sinodalidade regressou às comunidades e à sua capacidade de a pôr em prática, de que forma pode esta bela ideia ser traduzida em atitudes e gestos? Era precisamente perceber que nós somos Igreja e como levar este processo que percebemos que está a acontecer e que só acontece connosco. E eu diria que é muito assim, com a discussão entre pessoas vindas de contextos, experiências, mesmo conhecimentos diferentes e níveis de ignorância, conhecimento, enfim. E com coragem para confronto também, mas depois com esta
este tom de fundo de escuta, de abertura e da procura de comunhão. Ainda que as mulheres pudessem ser ordenadas, ainda que os padres se casassem, ainda que a comunidade LGBT tivesse todos os direitos e pudesse ser melhor acolhida do que ainda é hoje em dia, embora isso também tenha mudado com o Papa Francisco, eu simpatizo com todas essas linhas, mas não chega, não é suficiente. Acho mesmo que tem que haver um olhar sobre a teologia e um olhar sobre a palavra que modifique a relação da Igreja com a sociedade no sentido da sua mensagem se tornar mais vibrante e mais interessante para um mundo secularizado. Uma cultura de diálogo, sabermos conversar uns com os outros, padres, leigos, frades, todos em comunidade, sabermos dialogar e sermos concretos, práticos, pormos em ação um movimento que já começou e que não pode parar. Entre o tempo da honra e o tempo da dignidade, o peso do formato tridentino ou o desafio do Concílio Vaticano II, importa afinal descobrir aquilo que de mais genuíno existe na proposta cristã. Os evangelhos são muitas vezes mais interessantes e a Bíblia é muitas vezes mais interessante do que aquilo que a própria Igreja com frequência consegue transmitir. E essa é a maior pobreza de todas, é estar na posse de um tesouro extraordinário e não o conseguir dar a ver aos outros da maneira certa. Uma reflexão e um debate que são de alguma forma a expressão da inquietação que impele a fazer caminho. Importa que o entusiasmo ganhe forma em práticas e atitudes de uma Igreja que sabe dialogar com o seu tempo.